Como seria bom se nós pudéssemos confiar em todo mundo, mas seria perfeito se nós pudéssemos confiar pelo menos nas autoridades. Mas, infelizmente, o que a gente vê é: quanto mais poder se tem, mais corrompido se fica. Bom, agora chega de enrolação e bora pra história. I've killed them in every way there is except poison. There's been strangulations, there's been knifing. O condado de Montague, no Texas, era muito tranquilo. Mas em 1983 as coisas mudaram. O xerife se vê obrigado a pedir a ajuda dos Texas Rangers. Kate Ritchie, uma mulher de 82 anos, estava desaparecida. E os policiais ali do condado não estavam acostumados a lidar com situações como essa. Durante as buscas por Kate, eles conseguiram encontrar a sua bolsa embaixo de uma ponte. E depois de um mês de trabalho, eles recebem a informação de outro desaparecimento. Uma garota de 15 anos chamada Frida Lorraine Powell, conhecida por todos ali como Beck. Você deve estar se perguntando, né? O que tem em comum esses dois casos? Henry Lee Lucas, nascido em 23 de agosto de 1936. A família de Kate já havia dito que desconfiava dele. E quando souberam do desaparecimento de Beck, ouviu-se falar que ela era sua namorada. Eu li bastante a respeito e inclusive assisti ao documentário da Netflix que se chama Assassino Confesso. Se vocês se interessarem, podem dar uma olhada lá para saber assim de mais detalhes em relação às vítimas. Eu procurei não trazer isso aqui, já vai ficar um vídeo longo, então se eu fosse entrar em detalhes sobre cada vítima, vocês não iam me aguentar falando. Eu só me pergunto se a família da Kate já tinha dito suspeitar dele, por que só foram procurá-lo depois do desaparecimento da Beck. Mas não foi difícil de encontrá-lo e ele foi tranquilamente para o interrogatório. Nessa época ele já devia estar por volta de uns 45 anos e era bem desleixado com a sua aparência, com a sua higiene pessoal. Ao decorrer do vídeo vocês vão ver que a coisa não devia ser muito fácil mesmo, porque não foram só eles, o xerife e os Rangers, que comentaram sobre esse assunto. Lucas fumava muito e tomava muito café. Adorava falar, mas não respondia às perguntas dos policiais. Ele gostava era de jogar a conversa fora. No meio desse jogar a conversa fora, ele deixa escapar. Vocês já devem saber do meu mandado, né? E o sargento dos Rangers que tinha ido lá respirou aliviado e pensou: graças a Deus. E enquanto ele mexia nos papéis na mesa, ele jogou um verde, né? Ah, foi em Sacramento? Aí o Lucas corrige ele, fala não, foi em Michigan. E ainda fala que foi por violação de uma condicional. Agora, graças à boca grande dele, tinham um motivo para mantê-lo lá na cadeia, até que se descobrisse mais coisas. Caso ele não tivesse aberto o bico, eles seriam obrigados a soltá-lo. Afinal de contas, em relação aos desaparecimentos, eles não tinham nenhuma prova concreta de que tinha sido ele. Fora isso, ele continuou jogando conversa fora. Então, o que os policiais fizeram? Colocaram ele numa cela, disseram para ninguém conversar com ele, deixar ele lá sozinho, para ver se ele desenrolava a língua. A estratégia de deixar ele sozinho
deu super certo. Ele escreve um bilhete durante a noite pro carcereiro falando que ele esfaqueou a Kate. O carcereiro telefona pro xerife, que vai imediatamente lá para interrogar. O xerife entra em contato com o sargento dos Rangers, que estava lá ajudando. Assim que o dia amanhece, o Lucas leva os policiais até o local onde ele fez o que ele fez com a Kate. Depois, ele leva os policiais até o antigo apartamento dele e conta que ele queimou o corpo dela depois de ter feito com ela, depois de tê-la matado. Realmente foram encontrados ossos no forno, que foram mandados para análise e confirmaram que eram ossos humanos. Ele fala: eu acho melhor eu falar também onde está a Beck. E ele indica onde cavarem. Não demora a se encontrar uma fronha com algumas partes dela. Um pouco mais adiante, as pernas, e um pouco mais para frente, sua cabeça. Com essas descobertas, ele provavelmente não iria mais para as ruas. Voltando para a delegacia, recomeça um interrogatório para que ele conte detalhes sobre o que ele tinha acabado de mostrar. Ele conta que ele e a Beck estavam discutindo e quando ele viu, já tinha esfaqueado ela. E ele diz que também faz sexo com ela depois de estar sem vida. Alguns dias depois, teve a audiência sobre a morte da Kate, a senhora de 82 anos. Os jornais da região estavam todos ali. Mike Cox. Ele conta que o juiz pergunta para o Lucas se ele tem alguma ideia, se ele sabe que está sendo julgado por homicídio, porque ele parecia super tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E ele diz que sim. Então o Lucas vira para o juiz e pergunta na maior naturalidade: e o que a gente vai fazer em relação às outras 150 mulheres que eu matei? O juiz fica visivelmente desnorteado. Ele chega a olhar para o lado e perguntar para alguém que está ali próximo se ele ouviu direito. Eu acredito que essa audiência tenha sido cancelada, pois não se fala mais dela e eu não encontrei nenhuma reportagem a respeito dela. A partir desse momento, tudo vira uma enorme baderna. Só se noticiava isso. E vocês sabem como essas coisas são, é como uma corrente, né? De repente, o país inteiro já estava sabendo. E os policiais começam a ligar pro montado de Montague para tentar descobrir se o Lucas tinha algo a ver com crimes não solucionados em suas cidades, em seus condados. Afinal, o Lucas, ele era praticamente um nômade, ele não tinha uma residência fixa. Então, não seria tão improvável que esses acontecimentos nessas outras cidades, estados, enfim, pudessem vir a ser ele. O julgamento pelo assassinato da Beck, ele chora no banco das testemunhas. Ele fala que se arrepende muito, porque a Beck foi a única pessoa que tinha tratado ele bem nessa vida, só que durante a discussão ela deu um tapa no seu rosto e ele ficou cego de raiva, e quando ele viu, já tinha feito. Por esse crime, a condenação dele é de prisão perpétua. E nessa mesma audiência, ele confessa ter matado outras pessoas. Quando ele é levado de volta para a cadeia, isso ainda em Montague, dão a ele papel e lápis e pedem para que ele escreva tudo o que ele se lembra, porque já que ele quer confessar,
então que ele o faça. O Lucas desenhava razoavelmente bem rostos, então ele desenha vários rostos diferentes e coloca ao lado, assim, em detalhes o que ele teria feito com aquela pessoa. O xerife de Montague faz uma declaração formal de que não está preparado para lidar com aquilo. Então, eles vão designar o xerife Jim Bowell. Esse xerife Jim Bowell, ele era muito famoso pela quantidade de casos que ele havia resolvido. E ele também era muito impetuoso. Tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos, eu não vou me lembrar agora, mas é só para vocês terem uma noção de quem era Jim Bowell. Talvez algumas pessoas até se lembrem. Isso aconteceu quando, eu acho que foi um dos primeiros casos desses atiradores de escola, de colégio. Só que ele não entrou no colégio, ele ficou numa torre atirando e ninguém conseguia descobrir onde ele estava. O Jim pegou um avião, encontrou onde estava o atirador, o avião onde ele estava foi totalmente baleado, aí conseguiram efetuar a prisão dele. Então ele era considerado também um herói americano. Nessa época, o Bowell estava investigando uma série de crimes na rodovia I-35 e ele tinha certeza de que era uma única pessoa. Resumindo, um SK. Quando ele vai até Montague, ele já vai na certeza de que Lucas é esse homem que ele está procurando. O Bowell consegue um mandado e transfere o Lucas para a prisão de Georgetown, que era onde ele ficava. A partir dessa transferência, o Bowell cola no Lucas. De acordo com aquela baderna toda que estava, não tinha uma outra forma de resolver isso. Afinal de contas, eram praticamente o país inteiro telefonando para tentar conseguir alguma informação do Lucas. Então, o que o Bowell faz? Ele tem uma ótima ideia. Ele procura o coronel Jim Adams. Jim também, inclusive eu até vou tratar eles pelo sobrenome, que vai ficar mais fácil de entender, porque muitos desses personagens têm o mesmo nome. Jim Adams, ele é o secretário de Segurança Pública e o chefe dos Rangers. O que o Bowell pede para ele? Para criar uma força-tarefa para organizar essa situação. Não é uma força-tarefa investigativa, é uma força-tarefa para organização. Adams autoriza. Então, eles montam uma sala de interrogatório, preparam ela toda, colocam câmera e lá vai ser a sala dos interrogatórios do Lucas. Até esse momento, tinha cerca de 5.000 agentes querendo falar com ele. E a função dessa força-tarefa era organizar tudo isso. O coronel concorda, porém ele quer, chefiando essa força-tarefa, um Ranger. Então ele vai designar o Bob Prince. Ele vem de uma linhagem de policiais, né, pai, avô, todos muito corretos, muito íntegros. Então é ele quem vai chefiar essa força-tarefa. Tem um jornalista que se... ele se chama Hugh Ainsworth. Ele tinha acabado de passar 4 anos com o Ted Bundy para escrever um livro sobre a história dele, os casos dele. O xerife Bowell já tinha lido esse livro, conhecia o trabalho dele e entra em contato com Ainsworth.
Eu acho que eu devia ter optado por falar o primeiro nome de todo mundo, né? Mas enfim, Ainsworth aceita na hora. Ele propõe que, se ele quiser conversar com o Lucas, fazer entrevistas e de repente escrever um livro sobre ele, né? Eu acho que no fundo, o Bowell tava até um pouquinho afim, assim, de ser um personagem de um livro de Ainsworth, que realmente tornava os livros dele best-sellers, porque ele interrogava SKs famosíssimos, né, que tinham feito absurdos, como Ted Bundy, que um dia eu ainda pretendo fazer um vídeo dele. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Se você tiver interesse, bota pra mim nos comentários que você quer o vídeo. Eu vou procurar fazer o que eu gosto de fazer. Pegar toda aquela bagunceira de informação, resumir em um vídeo. Eu acho que, pensando bem, eu tô fazendo uma espécie de força-tarefa também, né? Força-tarefa de organização, tá? O jornalista Ainsworth topa na hora. E no dia seguinte, ele já vai até Georgetown para começar a conversar com o Lucas. Ele conta que nunca na carreira dele teve tanta facilidade de acesso a um detento. O xerife Bowell dá livre acesso para ele. Ele pode ir o dia e a hora que ele quiser. Para ele foi ótimo, porém ele achou um pouco estranho. O Ainsworth conta que a primeira impressão que ele teve do Lucas foi de desleixo, de uma pessoa que nunca havia sido ensinada a se cuidar e que era praticamente impossível ficar num cômodo com ele porque ele cheirava muito mal. Ele fala que, olhando para o Lucas, ele era um homem digno de pena. E eu confesso que, assistindo ao documentário, também tive essa impressão, e eu não tô falando isso de forma pejorativa. Certa vez, em uma dessas entrevistas que o Ainsworth ia fazer com o Lucas, ele levou uma equipe de japoneses que estavam interessados na história. Esses japoneses, esses jornalistas japoneses, eles levaram um presente pro Lucas. Eu achei aquilo um pouco estranho, né? Levar presente para um criminoso, porém é uma cultura totalmente diferente da nossa e longe de mim julgar isso. Era um kit de pintura e ele chega a se emocionar. Você vê os olhos dele enchendo de lágrima. E eles falam pro Lucas que estão interessados em sua origem. Então o Lucas começa a contar que ele vinha de uma família bem pobre, que a sua mãe era profissional do sexo. O lugar onde eles viviam era praticamente um único cômodo. Então, ela nem se importava se os filhos ou o marido, que ainda ela era casada, estavam vendo o que ela fazia, a obrigação dela nessa profissão. Quando perguntam para ele, né, o que o pai dele fazia, ele fala que ou ele não se importava ou ele saía de casa. Ainsworth, que obviamente investigou muito sobre ele, conta que ele estudou até o 4º ano e que ele sofreu muito, realmente muito, durante a sua infância. O Lucas, ele era o filho caçula e era o mais esculachado pela mãe. Talvez ela não quisesse ele, né, e ele tenha vindo assim meio que de surpresa, o que não justifica. O pai dele bebia muito e sofreu um acidente nos trilhos de um trem e perdeu as 2 pernas. Então, quando ele saía de casa, ele aproveitava para vender lápis na rua. A mãe, ela espancava o Lucas. A coisa com o Lucas era muito mais feia.
ela ridicularizava ele, ela diminuía ele o tempo todo. O Lucas, como praticamente todas as crianças, amava animaizinhos, né? Gato, cachorro. E ele conta que toda vez que ele aparecia em casa com um bichinho que ia ser de estimação para ele, que a mãe matava. Um dia, ela bateu nele com um pedaço de madeira que deixou o Lucas horas desacordado. Eles citam, né, o tempo de horas que ele ficou desacordado em algumas matérias e no documentário, porém eu não vou citar, porque ele era uma criança de 6 anos de idade, que obviamente não tinha a menor noção do tempo em que ele tinha ficado desacordado. Amy Schorf encontrou também dezenas de passagens do Lucas por maus tratos nos hospitais. Eu acredito que vizinhos, conhecidos acabavam levando ele, vendo que ele estava muito machucado, porque obviamente a mãe dele não ia fazer isso, né? Uma coisa muito triste mesmo que ele contou é que quem ensinou sobre ser um homem, relações, foi um homem com quem a mãe dele viveu, e ele ensinou isso na prática. Ele fazia o Lucas matar animais e ter com os bichinhos mortos. Imagina uma criança que gostava de bicho ser obrigada a matar um bicho e depois ainda, né, fazer isso com um animalzinho sem vida. Eu fiquei tentando imaginar, mas não dá para mensurar o tanto que ele sofreu quando ele era criança. Depois dessa história, levam o Lucas para fazer uma ressonância magnética no cérebro. Eu acredito que ele foi levado, mas assim, para estudos. Mas ele acreditou que a força-tarefa, que o Bowell gostava dele, por isso estava cuidando dele. Gente, o resultado dessa ressonância, com aquela paulada, a mãe dele causou nele, além de um traumatismo craniano, que a gente não sabe como ele sobreviveu àquilo, o mais significativo, o mais complicado, foram as lesões que ela causou no cérebro dele. Com aquela paulada, com o traumatismo craniano, ele teve lesões sérias que não se curaram no lóbulo frontal e no lóbulo temporal. Essas lesões no lóbulo frontal tiraram dele qualquer tipo de sentimento de empatia e de compaixão. E a lesão no lóbulo temporal tirou dele a capacidade de controlar impulsos. Então, dá para entender, né, gente, o que essa mulher fez? Ela literalmente criou um monstro por causa da maldade dela. Um dia, ela chegou bêbada em casa e começou a bater nele com o cabo de uma vassoura. O Lucas simplesmente passou a mão numa faca que estava na mesa perto e cravou na mãe. E foi aí que ele cumpriu pena. Lembra que eu falei que ele contou, deixou escapar, né, de ter violado o condicional? Provavelmente foi por causa desse crime. Ele ficou preso por 15 anos na ala psiquiátrica de uma prisão. Foi liberto em 1975. Depois de um tempo, ele começou a vagar pelas ruas. Foi aí que ele conheceu Otis Tu, que era tio da Beck. Esse Tu, ele já era um bandido muito impiedoso.
Então, praticamente tudo do que o Lucas veio a aprender foi com ele. Em 83, né, que foi quando aconteceu esses problemas com a Kate, com a Beck, que ele foi novamente preso, quando ele é transferido para Georgetown, ele conhece a irmã Cleme. A irmã Cleme é uma pastora que a missão dela é visitar presidiários e tentar conversar com eles, ser uma conselheira, ensinar a palavra. Só que os policiais falaram para ela que era melhor que ela não se aproximasse do Lucas porque ele era muito perigoso. Um dia, nas vésperas do Natal, ela tinha levado algumas Bíblias para entregar. Quando ela estava indo embora, tinha sobrado uma Bíblia. E aí ela pensou, por que não? Eu converso com tanto bandido aí, por que não o Lucas? Já que ele tá dentro de uma cela, ela falou, eu vou tentar. E ela foi até ele. E ela conta que ele foi extremamente gentil. Ela perguntou para ele se ele queria Bíblia, se ele não ia rasgar, se ele não ia, e ele disse que não, que ele queria para ler, sim. E ela entregou a Bíblia para ele e a partir deste momento, os dois criaram uma amizade assim muito sincera entre eles. O problema é que o Lucas nunca tinha tido um tratamento assim, né? A não ser com a Beck, porém a pobrezinha devia ter tido uma criação toda estragada, toda errada, afinal de contas ela era sobrinha do Otis Toole e aos 15 anos se envolveu com um tipo como o Lucas. A Cleme conta que quando ela conheceu o Lucas, ela falou que ela sentiu um carinho tão grande por ele e passou a ter ele realmente como um amigo. Mas pelo que a gente vê, eu acho que ela meio que adotou o Lucas, né? Conhecendo a história dele, e esquecendo, né, dos crimes que ele tinha cometido. Então ela começou a fazer o jantar dele, levá-la na penitenciária, ela que cortava os cabelos dele. Acredito que ela tenha ensinado para ele umas noções assim de higiene, porque depois dela a gente começa a ver o Lucas mais arrumado, né, de cabelo penteado, às vezes molhado, acabado de sair do banho. Então ela foi meio que uma irmã mais velha para ele. A Cleme, além dela ensinar a Bíblia para ele, dela ensinar a palavra, ela ensinava que ele precisava ter consideração com o próximo. Eu fico imaginando se uma pessoa dessas tivesse aparecido na vida dele antes, que ele talvez não tivesse se tornado o que ele se tornou. Depois, né, desses estudos, o Lucas logo quis se batizar. Ele dizia que nunca tinha se sentido tão bem com ele mesmo quanto ele estava sentindo naquele momento. O Lucas conta que Jesus apareceu para ele e disse que já estava na hora dele começar a contar toda a verdade. E ele falou para Jesus que ele não ia lembrar, que era muita coisa. E Jesus disse para ele que ia guiá-lo. Aqui a gente não sabe se isso realmente aconteceu, afinal de contas, né, o mundo espiritual ele é o mais misterioso, ou se foram as lesões, né, que ele teve no cérebro, os traumas que fizeram com que ele quisesse acreditar nisso. Por isso que eu falei que a amizade dele com a Cleme era boa, porém era perigosa, porque fanatismo religioso não é, nenhum tipo de fanatismo é legal, né? Vamos combinar, principalmente para uma pessoa com os problemas dele. E vendo tudo isso, uma coisa é inegável: o Lucas nunca na vida dele tinha tido tanta atenção de tantas pessoas como ele estava tendo naquele momento. E com tudo isso, é claro que ele acabou sim se atrapalhando, metendo os pés pelas mãos, porque ele chegou num ponto que ele queria agradar todo mundo
que agradava a ele. Então, o que ele acaba fazendo? Ele vai falar para cada um aquilo que cada um quer ouvir, ao invés de falar a verdade. Nessa história toda, a gente percebe que até a irmã Cleme foi manipulada, porque ela era uma pessoa muito doce, muito gentil, e obviamente pessoas assim que têm aquela malícia, né? Então, o Boyle às vezes chamava a Cleme para ir até a prisão, porque o Lucas, obviamente, ele às vezes ficava instável, nervoso, confuso. Então ele pedia para Cleme acalmar o Lucas, que aquelas famílias, pobrezinhas famílias, precisavam de um desfecho para as suas histórias e que só ela era capaz de fazer aquilo com ele, de acalmá-lo. O ser humano tem ego, todo mundo tem ego. Então, claro que para ela era bom ouvir isso, né? Você é a única capaz de dominar uma fera. E ela ia lá e fazia o que o xerife Boyle queria, ou o que o Bob Prince. Mas esse relacionamento assim mais pessoal com o Lucas, quem tinha mesmo era o Boyle. Como eu contei pra vocês, eu não só vi as reportagens, como eu também assisti o documentário. A gente consegue ver nas gravações do documentário como o Lucas ficava à vontade naquela sala de interrogatório que eles prepararam, que ele inclusive chamava de meu escritório. E lá no seu escritório a gente pode ver o Lucas inclusive atendendo o telefone. Ele andava ali pela prisão de Georgetown como se ele fosse um dos policiais, sem algema. Ele pegava refrigerante na máquina na hora que ele queria, bebia litros de café, fumava mais até do que ele aguentava fumar. Ele tinha toda a regalia. Em uma das gravações, eles terminam um interrogatório e os policiais vão sair para almoçar. E o Boyle pergunta para ele: Lucas, a gente vai sair para almoçar? Você quer alguma coisa da rua? Como se fosse assim, um colega de trabalho. Daí ele brinca: se você estiver passando assim por uma lanchonete, vê um milkshake de morango dando sopa, aí você pega pra mim. O Lucas dizia que, mesmo sabendo que Georgetown era uma prisão, que lá era o lar dele, o lugar onde ele nunca imaginou que ele fosse ter na vida, porque ele realmente era bastante bajulado. Como eu disse, eu senti pena dele ao ouvir a história dele. E vocês imaginam para os policiais que queriam fechar casos. Lembra que eu falei no último caso sobre a Ana Sofia, que parece que eles trabalham por produção? Aquele que mais resolve caso é o mais bambambam, sei lá. Eu acho isso um absurdo, porque às vezes eles fazem um monte de besteira para fechar um caso e inocente acaba sendo condenado. Enfim, tanto que até existe o Project Innocence, que tirou um monte de gente do corredor da morte. Mas o pior que a gente vê nessas gravações não é isso. É que o Lucas tinha acesso a todos os processos. Pois é, gente, acreditem. Os armários da sala de interrogatório, do escritório dele, ficavam todos abertos, os processos ficavam espalhados na mesa. Então ele podia olhar a hora que ele quisesse aquilo tudo. E as lesões que ele teve no cérebro não o impediam de armazenar memória, coisas desse tipo. Dessa forma, ele tinha ali, como um banquete, tudo o que ele precisava para fazer confissões. O cargo do xerife Boyle é como uma
politicagem, né? Tinha eleição a cada 4 anos. E aquele que mais resolvesse caso, obviamente, seria o mais votado. Por isso que ele estava nesse cargo há muitos anos. E, como eu disse, ele estava com um BO na rodovia I-35 que eles não conseguiam resolver. Então, se ele conseguisse colocar o Lucas na I-35, a carreira dele estaria mais do que garantida para o resto da vida. Afinal de contas, ele seria o maior, o mais prolífero SK do mundo. Conforme, né, ia se desenrolando a resolução de casos, o fechamento de casos, eles iam recebendo cartas das famílias de agradecimento, saíam em jornais, revistas, todo mundo queria entrevistar eles. Então, o Boyle, o xerife Boyle e o Bob Prince, dos Rangers, estavam se sentindo astros. Ego, né? Como eu falei agora há pouco. E eles sabiam usar muito bem isso, porque diferente da irmã Clem, eles não eram ingênuos. Pelo contrário, eles eram raposas. E o Lucas, aprendendo aquelas coisas com a irmã Clem, ele se atrapalhou todo e ele achava que, dando um desfecho para as famílias, que ele estava fazendo um bem. Porém, não se faz esse tipo de bem contando mentiras. Por isso que eu disse que talvez a irmã Clem ela tenha se excedido um pouco, né? Mas de forma alguma foi com má intenção. De forma alguma. Ela teve as melhores intenções do mundo com ele. Aí algumas pessoas podem até me perguntar: Fabiana, qual o problema? Se as famílias estavam felizes, se um xerife do bem, né, ia conseguir voltar a estar no seu cargo, qual o problema? O problema é que, enquanto o Lucas confessava um crime que ele não cometeu, o verdadeiro criminoso continuava nas ruas, cometendo mais crimes. O jornalista Ainsworth, aquele que eu contei, né, que passava tempo com alguns bandidos para escrever livros, ele fala que quanto mais tempo ele passava com o Lucas, mais coisas estranhas ele notava. Afinal de contas, ele era muito experiente. Ele já tinha ido em muitas prisões, muitas penitenciárias, para entrevistar, né, bandidos e poder escrever sobre eles. Sabe aquela visita dos japoneses que eu comentei com vocês? Um deles faz um comentário, né? Nossa, você já teve praticamente por todos os cantos, né? E o Lucas dá uma risadinha assim e fala: sim, eu tive sim, inclusive eu matei lá no seu país. Aí o jornalista japonês fica assim um pouco intrigado e pergunta pra ele, fala assim: como você foi até lá? E o Lucas responde: dirigindo, ué. Como assim? Dirigindo até o Japão? Aí eles, né, olham um pro outro assim, e toda a desconfiança que o Ainsworth tinha ali passou a ser certeza. Tinha algo absurdamente errado naquilo. Nesse dia, quando a entrevista acaba, tá todo mundo saindo, né, da sala de interrogatório, o Lucas fala pro Ainsworth: eu não fiz nada disso que eu falei. Depois eu conto pra você. O Ainsworth, inclusive, conta que um dia ele foi até a prisão pra conversar uma outra coisa lá com um Ranger. Quando ele entrou na sala, o Lucas estava na sala folheando os arquivos da polícia. Isso não é normal, de jeito nenhum. Onde já se viu um bandido, um preso, ter acesso a interrogatórios, a arquivos? Daí ele dá uma
esticadinha de pescoço para ver o que era, e ele viu que eram arquivos de crimes de uma outra cidade que eles tinham mandado para a força-tarefa, porque eles iam no dia seguinte ter uma entrevista, né? Eles iam interrogar o Lucas. Então, quer dizer, eles mandaram os arquivos, o Lucas estava estudando os arquivos, no dia seguinte, quando eles chegassem lá, o Lucas saberia tudo sobre o crime. E mesmo que ele não tivesse cometido, sabendo tudo isso e confessando tudo isso, obviamente que ninguém ia duvidar. Dá pra ver nas filmagens que os policiais vão perguntando, ele vai respondendo, perguntando, ele vai respondendo, assim, tipo um bate-bola. Daí um deles vai anotando. Quando termina aquilo, eles falam pro Lucas, assina aqui pra mim, de qualquer jeito, do jeito que você quiser assinar. E pega e vai embora. E chega lá na cidade deles e fala, pronto, esse caso tá fechado, quem matou foi o Lucas. E não vão investigar pra saber se é verdade. Parece vendedor de shopping. Eu falo que eu já fui. Que quanto mais vende, mais comissão ganha. Só que essa bagunça toda, como praticamente tudo na vida da gente, tem um divisor de águas. E aí a gente vai entrar no caso da meias cor de laranja. Ela ficou conhecida dessa maneira porque a única coisa que foi encontrada com ela foram as meias, e não conseguiram identificar a pobrezinha por muitos e muitos anos. A identificação dela saiu agora, em 2019, que eles conseguiram descobrir quem era. Então, quando iam falar sobre esse caso, falava-se ameias laranja ou ameias cor de laranja. Porém, o local onde este caso, onde este crime aconteceu, ia dar ao Lucas pena capital. Para os policiais, o Lucas falava que era ele que tinha cometido aquele crime. Aí, quando ele ficava sozinho com o Ainsworth, que gravava tudo também, ele desmentia. Aí ele contou para o Ainsworth que quando ela foi ele estava trabalhando na Flórida, numa oficina mecânica. Lucas dizia que confessava isso para os policiais porque depois do que ele fez com a Beck, ele merecia morrer. Depois ele falava que ele queria, morrer para estar junto com ela, como coisa que ele fosse para o mesmo lugar dela, E às vezes ele falava que ele acreditava que os policiais gostavam muito dele, que iam dar um jeitinho de livrar a cara dele. Bom, Ainsworth é um repórter investigativo. Qual é o instinto dele? Investigar. Então, o que ele faz? Ele sai dessa conversa e ele vai para Flórida. E ele descobre que realmente, na data, não só da meias laranjas, mas como de outros vários crimes que estavam sendo imputados ao Lucas, não havia sido ele. Ele vai até o local onde o Lucas disse trabalhar e o ponto dele estava assinado, e o proprietário confirmou que foi ele mesmo que assinou e que ele viu que ele estava lá naquele dia e ele viu o Lucas ir trabalhar, que o Lucas raramente faltava. Quando o Lucas na verdade nem faltava, pelo que ele falou, atrasava. Quando o Lucas atrasava, ele já deixava avisado. Com isso, Ainsworth também encontrou registros de médico, dentista, multa de trânsito. E uma vez ele foi multado porque ele foi passear com o cachorro dele no parque. O
cachorrinho fez a caquinha dele lá, e lá era proibido isso. Então, a polícia multou ele. E tá mais do que certo, porque quem leva o cachorrinho pra passear não faz mais do que a sua obrigação de levar saquinho, sacolinha e recolher. Porque ninguém é obrigado, não, a andar pela rua e pisar nisso. Quando Ainsworth voltou, ele voltou todo contente e foi conversar com o Bowell. Contar pro Bowell as descobertas que ele tinha feito. Só que o Bowell não gostou nadinha daquilo. O Bowell respondeu pro Ainsworth: eu sei que foi ele que fez, porque ele falou que foi ele. Então, aí eu acho que o Hugh Ainsworth teve mais que certeza absoluta de que ele tinha era que investigar a força-tarefa.